Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Espero que gostem. A estrutura do conto é apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, que é o clímax, e a solução, que é o desfecho. Vale lembrar que o clímax é quando a narrativa alcança a tensão máxima e o desfecho trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. O conto apresenta as seguintes características: espaço delimitado, tempo marcado, presença do narrador, poucos personagens e enredo. Ele se define pela sua pequena extensão e por desenvolver uma história que tem apenas um clímax. Há diversos tipos de contos, do qual se destacam os contos realistas, os que narram situações realísticas, os contos populares, que são aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para outra, os contos fantásticos, que são aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção, os contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Tem também os contos de humor, os que narram história que tem como objetivo divertir os leitores. Os contos infantis, que são aqueles que narram histórias para as crianças. Os contos psicológicos, que são os que narram história que desenvolve lembranças e sentimentos. E também tem um conto de fadas, que são aqueles que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e que desenvolvem em torno de acontecimentos trágicos, mas que têm um final feliz. O conto é uma narrativa mais curta, densa, com poucos personagens, e apresenta um só conflito, sendo que o espaço e o tempo também são reduzidos. Já o narrador é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos, conforme se explica a seguir. Narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, é aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. Narrador-observador, não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. Narrador onisciente, também não participa da história. No entanto, diferente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Personagens. O conto contém poucos personagens, porque como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante um enredo das narrativas. Neste sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados. Os tipos de personagens. Protagonista é o personagem principal da obra, em torno da qual a história é desenvolvida. Co-protagonista é o segundo personagem mais importante da obra. Possui uma relação próxima com o protagonista e o auxilia na busca de seus objetivos. Em alguns casos, também pode haver mais de um. Antagonista. O antagonista se contrapõe ao protagonista, mas nem sempre está presente nas narrativas. Geralmente, é o vilão da história e pode não ser uma pessoa, mas algo que dificulta os objetivos do protagonista, como um objeto, monstro, espírito, instituição, dentre outras. Oponente. O oponente é o parceiro do antagonista. É em uma relação similar à existente entre o protagonista e o co-protagonista. Pode ser um amigo, parente ou funcionário do antagonista principal. Coadjuvante. É um personagem que auxilia no desenvolvimento da trama, exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a história principal. A quantidade de sua aparição e sua importância pode variar conforme o enredo. Figurante. O figurante não é fundamental para o enredo principal e tem o objetivo de ilustrar o ambiente. Por exemplo,
No conto em que estudamos O Homem que Sabia Javanês, o protagonista é Castelo, o co-protagonista é Castro, amigo de Castelo, o coadjuvante é o Dr. Manuel Feliciano e um figurante é Dona Maria da Glória, filha do doutor. O meio físico onde ocorre a ação do enredo do conto é um espaço no qual os personagens se movimentam, sendo um ambiente onde é apresentado por meio de recursos descritivos que configuram o lugar. Este elemento da narrativa pode ocupar dois níveis, espaço físico ou geográfico e espaço social. O espaço físico é literalmente um ambiente físico em que se passa a narrativa, podendo ser descrito detalhadamente ou suas características podem apresentar gradualmente ao longo da obra. Já o espaço social é o espaço que diz respeito às condições socioeconômicas, psicológicas ou morais dos personagens. Esse espaço pode também determinar a vida dos personagens ou apenas servir como parte da composição narrativa. Tempo. O tempo em obras do conto é sobre o tempo cronológico, o qual é marcado por meio de construções do dia, mês, ano e entre outros. Pode-se passar também por meio de lentes psicológicas do narrador ou personagem. Esse elemento possui 3 níveis, sendo eles o tempo cronológico, psicológico e a técnica do flashback. Lima Barreto foi um dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro. Além de escritor, ele foi jornalista e suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde e seus pais descendentes de escravos. Ficou órfão de mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Ele foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e então teve a oportunidade de ter uma boa educação. Cursou seus estudos secundários no Colégio Dom Pedro II. Mais tarde foi cursar engenharia na Escola Politécnica. No entanto, ele foi obrigado a abandonar o curso para ajudar sua família com as despesas. Foi funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra e, além disso, ele trabalhou como escritor de jornais e revistas no Rio de Janeiro. Em um momento da sua vida, Barreto teve problemas de alcoolismo e chegou a ser internado algumas vezes. Além disso, como seu pai, ele sofreu uma depressão aguda, sendo internado pela primeira vez em 1914. Em 1918, ele foi aposentado por invalidez do cargo que exercia na secretaria e faleceu em 1º de novembro de 1922, com 41 anos de idade. As obras de Lima Barreto apresentam uma linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico presente em seus escritos. Em grande parte, as suas obras estão pautadas na temática social, expressando muitas injustiças como o preconceito e o racismo. Além disso, ele criticou os modelos políticos da República Velha e do positivismo. Foi simpatizante do socialismo e do anarquismo, rompendo com o nacionalista ufanista. Lima Barreto procurou escrever brasileiro, entre aspas, com simplicidade. Para isso, ele teve que ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e dos conservadores. Este conto foi publicado em 1911 pelo jornal Gazeta da Tarde, no Rio de Janeiro, e depois no livro O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, em 1997. O conto escrito e narrado por Lima Barreto se passa no século XX. Esse fato se confirma através da linguagem e das expressões, como por exemplo, "Conta lá como foi, bebes mais cerveja?" Esta frase é dita pelo Castro, amigo de Castelo. A formação da frase como formal em uma conversa cotidiana mostra a identidade cultural da época. O texto original, de 1911, é diferente, pois a ortografia é diferente. Através do DOU, Diário Oficial da União, de 28 de abril de 1911, a mesma data de lançamento do conto no Gazeta da Tarde, a ortografia é diferente. Introdução. A introdução se dá no momento em que há um contexto de onde Castelo está e o que irá acontecer em seguida, como a história que ele vai contar sobre o fato de se tornar professor de javanês. Desenvolvimento.
O desenvolvimento acontece durante o tempo em que ele ensina a língua e conhece o neto do conselheiro Albernaz e conversam sobre as culturas dos lugares que falam givanês. Clímax. O clímax se desenvolve no momento em que ele continua a ensinar a língua e começa a ganhar fama por ensinar, depois escrever. Inclusive, o Jornal do Comércio, um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Desfecho. No fim da história, ele vai até um congresso na Europa. Assiste inaugurações preparatórias. Em Paris, ele escreve colunas em um jornal tupi-guarani chamado Mensageiro de Balé, onde ele finaliza a conversa com seu amigo Castro, que o elogia, e vai embora. O narrador observado no conto O Homem que Sabia Javanês é um narrador personagem, e o foco da narrativa está em primeira pessoa. O gênero conto apresenta uma narrativa breve. Em média, o gênero apresenta 4.750 palavras. O Homem que Sabia Javanês ultrapassa essa média, o que o faz poder ser considerado como um conto longo. A narrativa se passa, na grande maioria da obra, no Rio de Janeiro, e é aí que a trama se desenvolve. No conto, vemos que Castelo é um vigarista que se aproveita da ingenuidade alheia para resolver seus problemas financeiros. Apesar de desconhecer a língua javanesa, ele ensina um velho barão a ler um antigo livro escrito nessa língua. E o barão, vendo aquela sabedoria, ele fica encantado e faz de Castelo seu protegido, incluindo em seu testamento e inserindo na carreira diplomata através de suas relações com pessoas influentes. E através disso a gente vê a falta de ética de Castelo e faz a gente refletir, né, o tanto de pessoas atualmente no nosso cotidiano que são como Castelo, que querem ganhar vantagens em cima do próximo através de mentiras. Sobre a reflexão linguística, no texto tem uma presença da ironia, a qual anda de braços dados com o humor e o sarcasmo. As aventuras de Castelo são apresentadas através da ironia retórica, que dão conta de um discurso de dominação fundamentado no fingimento e no poder da palavra, cujo jogo de sedução permeia todo o conto e é desvendado pela ironia humoresque, quando cai as máscaras dos fingidores. A total falta de escrúpulos que insiste em marcar a sociedade brasileira em todas as classes sociais e em todas as direções nos leva a considerar o fato inegável de que existam atualmente mais castelos, mais castros e mais barões de Jacuecanga do que gostaríamos de admitir. Lamentamos tão somente o fato de que em seu texto o autor não tenha nos deixado como referencial um quarto personagem, que poderia bem representar os valores morais, éticos e civis, de tanto esperarmos ver aflorar e ganhar força no contexto nacional. A crítica ácida que Lima Barreto fez há mais de 100 anos ainda hoje reflete um fator preponderante que infelizmente tornou-se um dos grandes símbolos do Brasil, tanto aqui como no exterior, a nódoa da corrupção generalizada. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de aproveitar mais esse mundo dos contos. Obrigada!